Saúde a todos, com a Santa Paz, Senhor Jesus. Vamos começar a nossa leitura bíblica, começa fazendo oração. Oremos, Senhor Deus, maravilhoso Pai. Abençoe essa programação que agora começa. Bênção da minha pessoa, todos vamos acompanhar, nosso jornada, em todo Facebook, em toda a manifestação. Esse dia de hoje, 10 de fevereiro de 2026, seja um dia de muita paz, de muita luz, de muita saúde, prosperidade, de muita proteção. Um dia abençoado, uma semana cheia de bênçãos e vitória. Em nome de Jesus, amém. Então vamos para a nossa leitura bíblica. Estamos lendo o livro de Marcos, né? Saindo do livro de Mateus, agora entramos no livro de Marcos. E ainda estamos lendo do capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, do versículo 40 a 45. A cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando de joelho: se quiserem, pode purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. Ele disse: olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, porque Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Aqui Jesus novamente faz uma nova cura, dessa vez a um leproso, né? Que aproximou-se dele, de Jesus, um leproso rogando de joelho e dizendo: se quiseres, podes purificar-me. E sabia que Jesus tinha poder, que era só querer, que ele ficava bom da lepra. E Jesus, profundamente compadecido dele, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, fica limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo, desapareceu toda a lepra, ele ficou bom, ficou completamente bom, né, curado, né? E então Jesus veemente a advertência, logo despediu, né? E a advertência que Jesus fez para ele foi que ele disse: olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Ele não dissesse nada a ninguém, apenas dissesse assim, porque foi como foi curado, apenas ao sacerdote, e que naquele tempo só tinha uma doença assim, então lepra, sagrando assim, que ficava bom, a pessoa ia para o sacerdote e oferecia alguma coisa, né? Oferecia a Deus, né? Como agradecimento, né? E aqui Jesus pedi para ele ir lá, né? Porque eles ofereciam pombinha, não sei o quê. O sacerdote dizia que era para ele oferecer. E Jesus disse que não era para ele contar para ninguém como foi que ele foi curado, porque a fama de Jesus de fazer milagres estava muito grande, né? E principalmente por isso, e porque ele dizia que era filho de Deus, que os poderosos daquela época queriam pegar ele, né? Porque todo mundo gosta de saber que ali tem uma pessoa que faz milagre, né? Se aparecer de repente uma pessoa fazendo milagre hoje em dia, todo mundo corria, né? Todo mundo corria, porque todo mundo tem alguma enfermidade, alguma coisa para curar, né? E Jesus, ele fazia muitas curas, ele tinha curado muitos enfermos. Ele não estava mais querendo que isso propagasse, porque senão aí é que eles iam perseguir Jesus, né? E Jesus, ele tinha que morrer daquele fragmento, né? Mas sim, na hora certa, né? Mas só que ele estava deixando agoniado para pegar Jesus, que ele estava vendo na hora de Jesus tomar a poção deles. Ele estava pensando em Jesus de tão famoso, com tudo gostando dele, né? Aí ia botar Jesus no trono de todos, principalmente porque ele era filho de Deus.
e eles iam perder a posição deles, né? E então, foi por isso que Jesus disse, não disse nada a ninguém, né? Porque eles estavam só querendo, né, mais umas notícias, que Jesus tinha feito lá, que seria o outro, que ele queria que Jesus parasse, né? Para o gosto dele fazer isso, né? Mas se Jesus estava continuando, aí é que ele tinha motivo para pegar Jesus. Jesus só queria ser morto na cruz, infelizmente ele foi na hora certa, né? Infelizmente Jesus teve que passar pela cruz, né? Mas tinha que ter na hora certa, né? Então ele não aguentou tanta alegria, tanta felicidade e saiu propagando, dizendo para todo mundo quem curava ele, como tinha sido curado. É tanto que aí que o povo alvoroçou, aí é que o povo ficou louco para ver Jesus, que Jesus também, era porque também Jesus também não podia mais nem andar com isso também, por tanta fama que ele tinha, né, das coisas que ele fazia. Aí a ponto que ele e mais outras pessoas que se curaram, não somente ele, ter sido curada, que Jesus disse que não sei se dizer certo, todas elas disseram, elas disseram por causa da felicidade. A pessoa diz até sem querer ver, né, feliz. E aí que foi Jesus ficou maior, a ponto dele não poder lugar nem entrar nem nas cidades, né? Mas com medo dos poderosos, né? Vai ficar igual ermo assim. Só assim, igual o ermo que eu acho, é assim na entrada da cidade, né? Mas a pessoa sabia que ele ia passando ali. Muita gente já estava esperando ali, né? Ele continuou, sim, fazendo o seu papel, curando, pregando, fazendo bem a todo mundo, né? Que ali estavam junto dele, né? E de outra parte não tinha com ele, de outra parte não tinha com ele. Ele continuou ainda fazendo o mesmo bem, então. Ele continuou ainda as pessoas vindo atrás dele, mas só que ele não podia nem ficar na cidade, né? E talvez pudesse, sim, não, né? Mas aqui já estava assim, ele já estava muito famoso, né? E nem toda a cidade ele podia, né? Porque podia ter cidade que apoiasse ele, né? E ter cidade que não. Acho que a cidade que não apoiava ele não. Só da cidade que apoiava, né? Eu acredito que não era todo mundo, todo poderoso que tinha raiva dele não, né? Porque tem gente que tem um coração bom mesmo sendo rico, né? Nem todo mundo é igual, nem pensa igual. E Jesus tinha muita gente que gostava dele. Jesus era muito amado, não acredito que nem todos. Aliás, eu assisti naquela novela de Jesus, da Record, tinha uns que eram a favor de Jesus, tinha uns que gostavam de Jesus. Pôncio Pilato, por exemplo, ele não quis crucificar Jesus. É tanto que ele só lava a minha irmã, né? Agora, alguns tinham raiva dele, infelizmente a maioria, né? Porque é rico, é assim mesmo. E antigamente os ricos, os poderosos eram piores do que hoje em dia. Como eu vejo aquelas novelas da Record, tanta maldade, tanta crueldade, né? Que a gente vê que hoje em dia os poderosos ainda maltratam muitas pessoas, mas não daquele jeito. Maltratam assim, subindo o preço das coisas, dificultando, né, a vida financeira. Mas naquele tempo, tanto eles eram maltratados assim, como eles eram maltratados fisicamente, matavam as pessoas, açoitavam as pessoas, prendiam as pessoas, faziam trabalho pesado, né? Escravizava as pessoas. Antigamente era pior, né? Por isso que antigamente nem todo mundo tinha um coração para Deus. Por isso que nem todo mundo acreditava em Deus. Por isso que nem todo mundo acreditava em Deus, também não acreditava em Jesus, dizendo que era filho de Deus. Porque quem acredita em Deus completamente, acredita em tudo que vem dele, né? Pois é, mas tinha as pessoas, com certeza, mesmo sendo poder, que gostavam dele. Mas como a maioria, infelizmente, vence, é por isso que ele foi crucificado. Mas já chama aqui Marcos, né? Começo, ainda vai demorar muito essa parte. Então, eu vou ler aqui o pedido de oração, a gente vai entrar amanhã, se Deus quiser, né? Porque de terça e quinta eu fiquei para mim, somente para me falar mais preocupadamente, né? Aquela pessoa que está indo mais e ele pensa que eu estou no próximo dia, a gente não está sendo próximo dia para comunicar. Está dando forma na igreja. Aí vamos ver se sério, que está tendo o prédio novo, né? Porque nós estamos lá. Mas eu disse já para isso mesmo. No começo eu disse que era para ter assim, 2 dias de folga. Porque muitas vezes eu entro atrasada. Hoje eu entrei atrasada, eu disse, vai disso que eu entro atrasada. Nas carreiras, e ele achava ruim, né? Porque eu estava atrasada.
Mas agora eu decidi fazer, mas sem lutar ele, né? Porque eu decidi também que era bom, mesmo depois que já vou fazer, se Deus quiser, que era bom também, sem ele também, né? Que eu falo mais, eu não sei assim, mais. E passou um bocado de coisa errada da minha vida, aí eu comecei a saber que não foi porque eu tô muito preguiçosa de pai de Deus, que eu pedi agora para entrar sempre, e só que eu não posso ler, porque eu não entro, né? Mas graças a Deus tá dando certo, né? Quase todo dia eu tô entrando, apesar de não de Jesus. Então nós vamos ler o nome das pessoas para fazer a oração final. Namorar por irmão Raimundo, irmão Chiquinho, irmã Ritinha, Rosália, Rogério, João Batista, Ana Iris, Heitor, José Odair, Eudália, Maria Vitória, Cleodenise, Cida, Luzia, para a construção da nossa igreja, por todos os carentes de oração, e orar muito também, especialmente também para meu irmão Raimundo, e para o meu neto João Batista, graças a Deus ele está melhor, né? Ela está dando cirurgia, ele está melhor ainda, né? Se Deus quiser. E o meu irmão, né, que está ainda nessa situação, né, que é Raimundo, sem enxergar, né? É muito difícil a situação dele. E tem uma filha que ele vai morar com ela, que vai morar com isso também, porque está na dúvida. Porque ele se vai, que ele se tem medo de não se dar com o marido dela. Não era de se dar, claro que é filha. E a netinha, né, ela tem 2 aninhos, uma bebê. Agora ele tem medo de não se dar com o marido dela, porque tem pouco contato com o marido dela, sabe? Eles namoraram pouco tempo, aí se casaram, eles fizeram, aí foram morar no Pará, longe, assim, não deu tempo dele conhecer ele direito. Então vamos orar também, né? Porque se for para ele se arrepender, que ele não vá, né? Ele só vá se for para dar certo. Se ele se der com ele, né? Enfim, se der certo, né? E ele vai estar fazendo trabalho de lá, né? E também eu vou querer um jeito, mas ele não também amigo pessoalmente, né? Que é meu irmão, né? Aliás, eu tenho uma irmã que ela foi morar em Portugal, ela vinha aqui, veio com a mãe vinha. E quando ela faleceu, que ela faleceu do nova, tem 9 anos, a gente não viu ela, né? A gente ficou com muita pena disso. Eu não quero que aconteça mais nenhum irmão meu, nem da minha família. Gente, se der tudo certo, com vontade dele, vai dar certo, porque é por bem dele também, né? Então, ele precisa da filha dele, né? Vai dar tudo certo, né? Eu preferia que ela voltasse, né? Mas, seja quando Deus quiser, contando para ele dar certo. E vamos fazer essa oração, viu? Oremos, maravilhoso Deus e Pai, abençoe essas pessoas com isso também. Especialmente, Senhor, todas elas, tá? Especialmente, Senhor, do meu filho, do Batista. E também, dou graças a Deus, por fazer esse que bom, saber completamente, deu tudo certo. E também para o meu irmão Raimundo, que ele possa ficar curado da visão, que o Senhor possa abrir os olhos dele, possa voltar a enxergar sem mais nenhum problema de vista. E sobre a ida também dele, para estar com a filha dele, que eu só vá se for a sua vontade. Se o senhor vê que ele não vai se dar com a filha dele, então ele não vai. Mas se ele se der com ele, se der tudo certo, tudo bem, aí sim ele vai. E que eu sempre um dia quando ele possa ver ele, porque ele esteja muito feliz lá, tudo de uma sua vontade. Eu sei que ele precisa dessa filha, então essa irmã foi a sua vontade. E com todos os carentes de oração, para formando a nossa igreja. E que o Senhor fique sempre com a gente, para sempre para nós assim, que o Senhor fique sempre com a gente. Porque sem Deus não são nada. Se são alguma coisa por Deus, com o Senhor, perdoa todo o nosso pecado, a nossa salvação não tem nada. Então, ficando por aqui, uma boa tarde para todos. Cada abençoado, cheio de saúde, bem, vitórias. E até amanhã, se Deus quiser.